bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Python. Hoje eu estou considerando que você já está craque em todas as estruturas que nós vimos até agora, e se você não estiver, deveria estar fazendo exercícios, então não continue esse curso nesse momento. Mas se você estiver, hoje nós vamos começar a trabalhar com funções. Vamos continuar então o conteúdo do nosso curso. Esse conceito de função nasceu na matemática e foi levado para a programação. Então, na matemática, se eu tenho lá, por exemplo, uma função f de x é igual a 2x mais 3. O que na prática eu vou fazer é passar um valor para a minha variável x e essa função vai me retornar um outro valor, que seria, no caso, esse valor de x multiplicado por 2 e somado a 3. Então, por exemplo, se o meu valor de x for 3, 3 vezes 2 dá 6, mais 3, a função vai retornar então um valor de 9. Da mesma forma, na programação, nós vamos criar uma função que vai receber alguns valores, utilizar esses valores para executar um bloco de código e depois pode retornar um valor para o nosso sistema principal. Isso é especialmente útil quando você precisa que aquele trecho de código seja executado em várias partes do seu código principal. E aí você possibilita a reutilização de código. Então, utilizando funções, você pode aproveitar aquele trecho de código para executar várias tarefas diferentes ao longo do seu sistema. Além disso, a utilização de funções possibilita ao programador dividir a tarefa principal do sistema dele em vários pequenos pedaços. Assim, quando ele tiver algum tipo de problema no código, por exemplo, e precisa resolver, ele sabe exatamente em qual função que ele vai mexer, e ele vai mexer somente naquela função, sem que isso altere o sistema inteiro, o código inteiro do sistema. Então, por exemplo, naquele sistema que a gente fez na aula passada, o funcionamento de um caixa eletrônico, eu poderia ter uma função que vai pedir os dados para o usuário, pedir o valor que o usuário quer sacar do caixa eletrônico. Uma outra função no meu sistema iria contar a quantidade de notas, e uma terceira função seria responsável por mostrar os dados para o usuário. Se eu tivesse algum problema, por exemplo, na contagem de notas, eu não precisaria mexer nas funções de entrada de dados e saída de dados. Eu posso focar em realizar a manutenção naquela parte específica. Então vamos lá, como é que eu vou fazer para utilizar uma função no meu código? Primeira coisa então, nosso sistema, codificação em UTF-8. Para eu criar uma função, vamos supor uma função que vai pedir um valor para o usuário e vai retornar esse valor para ser utilizado no meu programa principal. Eu vou utilizar a palavra-chave def. Então def pede underline valor. Para a nomeação da função, a gente vai seguir as mesmas regras de nomeação de variáveis. Então, pede valor. Entre parênteses, eu vou colocar quais são os valores que eu estou entrando na minha função. Ou seja, se, por exemplo, eu quisesse fazer uma função que soma dois números e retorna o resultado, iria colocar N1 e N2 aqui, por exemplo, separados por vírgula, e eu estou dizendo que N1 seria o valor do meu primeiro número, que seria somado, e N2 seria o valor do segundo número. No meu caso aqui, ele não vai pedir nenhum valor, porque o objetivo é só pedir um valor para o usuário digitar e retornar esse valor. Então, 2 pontos. Lembrando sempre da tabulação, caso a sua IDE já não faça isso automaticamente. Mesmas regras ali da época do if, do for, while, são as mesmas regras de tabulação. Então, pede valor, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um valor para o usuário. Vamos colocar então aqui o valor é igual a int de input, digite um valor. 2 pontos. E aqui, para a gente retornar esse valor, para a gente fazer a função retornar o valor para o nosso sistema principal, nós vamos utilizar o comando return. Então, return valor. Aqui a gente está dizendo para ele retornar o valor da variável valor aqui. Tá? Aqui fora do meu código, eu vou chamar a minha função. Então, ó, eu vou até executar aqui para vocês darem uma olhada. Você pode perceber que quando eu executo o meu código, o sistema não faz nada. Por que ele não fez nada? Porque o meu código não funciona? Não, não é isso. É porque ele pegou essas linhas aqui, valor, int de input, return valor, e ele só guardou isso na memória. Essa minha função estaria, então, esperando ser chamada para ela poder executar essas minhas instruções. Vou, então, chamar a minha função. Como é que eu faço isso? Pede
underline valor, que é o nome da minha função, e entre parênteses os valores que eu preciso entrar na minha função. No meu caso aqui eu não vou entrar com nenhum valor, então eu só preciso abrir e fechar o parênteses. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um número. Número é igual ao pé de valor, tá? Essa minha variável número, ela vai guardar o valor que foi pedido pelo usuário. Por quê? Porque a função pé de valor vai retornar o valor da variável valor, que está aqui. Então, o número é igual a pé de valor, eu vou pedir para ele mostrar o número. Desculpa, não é entre aspas, né? É o valor da minha variável número. Executando aqui, então, digite um valor, 9. Ele mostrou, então, aqui o valor 9, que foi o valor que o usuário digitou. Esse aqui não foi um exemplo muito bom para a aplicação de funções, mas vamos fazer um outro exemplo. Vamos criar uma função que recebe dois números e retorna a soma deles. Então a minha função soma, def soma, vai receber N1 e N2 e vai retornar N1 mais N2. Aqui eu vou apagar esses valores. E no meu programa principal, o que eu vou fazer? A minha entrada de dados, N1, vamos chamar de outra coisa, vamos colocar num1, é igual a int de input, digite um valor. E o num2 vai ser digite outro valor. Isso. O resultado, a variável resultado, vai receber a soma dos números num1 e num2. E aqui eu vou mostrar para o usuário. Os números foram somados e o resultado foi para .format resultado. Então eu vou executar aqui o meu código. Tá aqui. Digite um valor 5 e o outro valor 6. Os números foram somados e o resultado foi 11. É importante aqui agora a gente estudar o conceito de variáveis globais e variáveis locais. O que é isso exatamente? Aqui, quando eu estou entrando na minha função, eu estou recebendo duas variáveis, variável N1 e N2. Essas variáveis são variáveis locais. O que isso significa? Significa que elas só vão ter valor dentro da minha função. Se eu testar aqui, por exemplo, fora da minha função, pedir para ele mostrar o valor de N1, então print N1. Aqui, por exemplo, ao executar esse meu código, ele vai me dizer, ele vai dar uma mensagem de erro, ele vai me dizer que a variável N1 não foi definida. Isso acontece mesmo depois que eu chamar a função. Então vamos supor que eu chame a função soma, número é igual a soma de 4 e 9, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a minha variável número, ela vai ter um valor da soma de 4 e 9. Vamos executar aqui, ele tem que me mostrar 13, ó. Ele mostrou aqui antes de pedir o valor que seriam as próximas instruções. Esse valor 13 aqui é a soma de 4 e 9. Pois bem, agora, se eu pedir para ele me mostrar o valor de N1, o que vai acontecer? Um erro, porque a variável N1 não foi definida. Isso acontece porque N1 é, como eu falei, uma variável local. Ela só tem valor dentro da função soma. Fora dela, ela simplesmente não existe. E o conceito de uma variável global é uma variável que tenha valor dentro do nosso programa principal, mas também dentro da nossa função, das nossas funções, né? Então, se eu criasse, por exemplo, uma variável, vamos colocar outro nome aqui, valor é igual a 9. Dentro da minha função, eu vou pedir para ele mostrar o valor da variável valor. Essa função aqui ela vai ser executada no momento em que eu disser que número é igual à soma de 4 e 9. Ou seja, no momento em que ele atribuir à variável número o retorno da minha função soma,
ele vai executar a função soma e aí ele vai mostrar o valor da minha variável valor que está fora da minha função. Então eu vou executar, salvando aqui, vou executar o meu código, ele me mostrou o valor 9. Por que ele mostrou 9? Porque o 9 é uma variável global que foi declarada antes da minha soma, antes da minha função. Então essa é a diferença entre variável local e global. Quando você está fazendo o seu código, é muito importante prestar atenção nessa diferença para que você não corra o risco de muitas vezes, na sua lógica, tentar utilizar o valor de uma variável local fora da minha função. E aí você vai ter um erro de variável não definida. Muito bem, um outro conceito aqui, deixa eu apagar essas linhas aqui, só para a gente não se confundir. Um outro conceito que eu posso mostrar aqui para vocês em funções é a obrigatoriedade de variáveis. O que isso significa? Eu posso determinar, por exemplo, que na minha função soma, somente o N1 seja obrigatório, mas o N2 seja opcional. A pessoa não precisa passar um valor para N2, vamos supor. Nesse caso, se ele não passar o valor para N2, a minha função soma vai retornar o valor de N1 somente. Ou vai retornar N1 mais 3. Vamos fazer isso. Então, se o valor de N2 for igual a 0, retornar N1 mais 3. Se não, ele vai retornar a soma dos dois valores. Como que eu faço para que a minha variável seja opcional? Eu só preciso definir um valor inicial para ela aqui dentro do meu parênteses. Aqui, então, eu estou dizendo que o N1 é obrigatório, então ela tem que ser informado pelo programador, e o N2, caso não seja informado pelo programador, vai assumir o valor de 0. Então eu vou executar aqui, mas eu vou executar de forma que eu vou passar somente o número 1 para a minha função de soma. Eu vou comentar essa linha aqui, então o sistema só vai pedir um valor, tá? E aí ele vai mostrar, os números foram somados e o resultado foi o valor do resultado, que vai ser o retorno da minha função soma, certo? Salvando aqui então, executando, digite um valor, eu tenho o valor 8. Os números foram somados e o resultado foi 11. Então perceba que, mesmo não fornecendo o valor para a minha variável N2, o meu código não deu erro, não aconteceu nenhum problema. Se eu tivesse simplesmente colocado assim, dessa forma, o que iria acontecer? Deixa eu finalizar aqui, salvei e vou executar. Digite um valor, eu vou digitar o valor 5. Ao invés de ele somar com 3, ele vai me dizer que está faltando um parâmetro para a minha variável soma, que é o parâmetro de N2, porque N2 aqui é obrigatório. Eu também tenho a opção em uma função de retornar não apenas um valor, mas 2, 3 ou quantos valores eu quiser. Como que eu posso fazer isso? Uma forma seria, claro, retornando uma lista ou retornando uma tupla da minha função. Mas eu não preciso necessariamente recorrer a uma lista e uma tupla. Eu posso fazer isso dessa forma. Vamos supor que a minha função soma, eu vou modificar aqui a soma e multiplicação. Ou seja, ao invés de retornar somente a soma, a minha função vai retornar a soma e a multiplicação dos dois números que ele recebeu. Tá? Os dois números são obrigatórios, então N1 e N2 passam a ser obrigatórios. Eu vou retirar essas linhas aqui e vou fazer o seguinte: retornar a soma. Primeiro número vai ser a soma, então N1 mais N2, vírgula, N1 vezes N2. Aqui a minha função está recebendo dois valores, N1 e N2, e vai retornar dois valores. A soma dos dois valores iniciais, dois valores de entrada, e a multiplicação dos dois valores de entrada. Vamos testar aqui então, deixa eu só verificar, vamos só arrumar aqui o código primeiro. Os dois valores são obrigatórios, então eu vou fazer, o resultado é a soma multiplicação, né? O nome da função ali, N1 e N2. Só que aqui o meu resultado
não vou chamar de resultado, eu vou chamar de R underline soma, vírgula, R underline multiplicação. Aí eu posso dizer que a soma é isso daqui e a multiplicação é isso daqui. Vou fazer um formato aqui então. R soma e R multiplicação. Muito bem. Executando então o meu código. Digite um valor. O meu valor vai ser 5 e o segundo valor vai ser 3. A soma então é 8 e a multiplicação é 15. Então você percebe aqui que a minha função está retornando dois valores e os dois valores estão sendo entendidos como a variável R soma e R multiplicação. Muito bem, assim como eu criei uma função que retorna um valor, que retorna dois valores, eu posso também criar uma função que não retorna valor nenhum. Nesse caso, de uma função que não retorna nenhum valor, a gente chama esse tipo de função especificamente de procedimento. Ou seja, normalmente ele é utilizado para executar uma tarefa, mas não necessariamente essa função precisa retornar algum valor. Um exemplo de procedimento é o procedimento de mostrar uma mensagem na tela. Eu vou criar uma função aqui, que é a minha função saída. Essa função vai receber o valor da minha soma e o valor da minha multiplicação. E essa função vai ser responsável por mostrar essa mensagem aqui na tela. Soma e multiplicação. Eu vou copiar esse código aqui e vou colocar ele aqui. Pronto. Então, nesse caso aqui, eu estou pedindo para o meu usuário digitar dois números e estou atribuindo às variáveis R soma e R multiplicação o retorno da minha função soma multiplicação. Depois disso, eu vou simplesmente chamar a minha função saída, entrando nela R soma e R multiplicação. Executando aqui então, digitamos dois valores, 4 e 7, a soma é 11 e a multiplicação é 28. No momento em que eu executei, ou melhor, no momento em que eu digitei esses dois valores, 4 e 7, o que ele fez? O meu sistema chamou a função soma multi e atribuiu o resultado a R soma e R multiplicação, o retorno da função, e depois disso chamou a função saída, passando como parâmetro R soma e R multiplicação para mostrar essa mensagem aqui na tela. E essa função saída não retornou nenhum valor, no caso. Muito bem, eu vou mostrar para vocês agora como funciona o conceito de expressões lambda. O que são as expressões lambda? Digamos que você precisa de uma função que realize uma tarefa muito simples. Ela só precisa, como no nosso caso ali, ele vai somar dois números fornecidos pelo usuário. Existe uma forma muito mais simples para fazer a declaração de uma função com um objetivo simples como esse. Então, ao invés de eu ter a minha função soma multi, eu posso ter, por exemplo, uma função soma. Então, a minha função soma vai ser igual a lambda, que vai receber dois valores, n1 e n2, e vai retornar a soma desses dois valores, n1 mais n2. E eu tenho uma função multi, por exemplo, que é uma função lambda, vai receber n1 e n2 e vai retornar a multiplicação de n1 e n2. Vou apagar aqui então as minhas funções, a minha função soma multi. Vamos colocar aqui R soma é igual a soma de número 1 e número 2. E R multiplicação é igual a multi de num1 e num2, que são os valores fornecidos pelo usuário. Aí eu vou passar para a minha função de saída, para o meu procedimento de saída, os valores de R soma e R multi que vão ser mostrados na minha tela. Aqui no caso, soma e multi. Vamos lá então. 5 e 3, a soma deu 8 e a multiplicação é 15. Ou seja, eu tenho as minhas funções soma e multiplicação aqui definidas de uma forma muito mais simples. Então por hoje é isso. Eu vou deixar, como de costume,
uma lista de exercícios na descrição desse vídeo. Não deixe de fazer esses exercícios e se você tiver alguma dúvida é só postar aí nos comentários que na medida do possível eu posso ir ajudando. E não esquece que no próximo vídeo a gente faz a resolução desses exercícios. Se você está gostando do curso até aqui, considere dar uma ajuda no Apoia-se para que eu possa continuar trazendo um material de qualidade. E para continuar o curso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também está na luta para se tornar um programador e dar uma força para que esse canal cresça e se torne a comunidade cheia de gente que ele nasceu para ser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.